Hoje eu quero fazer um apelo direto a alguns pastores e algumas pessoas específicas. Os pastores são pastor Lucinho, pastor Mateus Alves, pastor Serginho e um pastor lá da Lagoinha, Jundiaí. Não vou citar o nome desse não, porque nós tivemos uma discussão mais acalorada aqui no direct do Instagram, mas dentre os vários pastores que tem lá, tem um pastor específico a quem eu pessoalmente vou encaminhar esse vídeo aqui para ele, tá? Eu quero fazer um apelo para cada um de vocês e principalmente para os membros da Lagoinha. Obviamente todo mundo pode ver esse vídeo, mas ele é um vídeo dirigido para essas pessoas específicas. É um apelo de todo o coração, com respeito, um apelo com amor a Cristo, um apelo fiel às Escrituras, porque eu sei que cada um desses pastores que eu citei aqui são homens de Deus, são homens tementes a Deus e homens que prezam pelo Evangelho. Tá? Eu vou fazer esse apelo. Depois do vídeo, eu vou colocar um vídeo aqui para a gente reagir, e depois de ver esse vídeo com você, que eu gostaria muito que você visse, eu volto, e aí eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui, e fazer um apelo de um cristão, um irmão em Cristo de vocês, com todo o coração, com todo o amor ao Senhor, tá? Vou colocar aí, dá uma olhada. Se você não quiser ver o vídeo inteiro, eu vou colocar o tempo aqui na tela, onde o vídeo acaba e onde eu começo a falar. Mas, se for possível, veja, tá bom? Faz muito sentido para contextualizar aí. Dá uma olhada. O fim da minha trajetória na Lagoinha. Foram 13 para 14 anos de relacionamento com muita gente extraordinária. Ter estado bem perto do pastor Márcio e ter a honra da amizade e do convívio de muita gente boa. Vinícius Zulato, Rony Carrijo, Charles Campos, Fábio Gabriel, pastor Serginho, Atila Montan, Richard Guerra, Mateus Alves e mais uma infinidade de gente extraordinária, conhecida e anônima. Foi e sempre será um privilégio. Ter participado ativamente na vinda da Lagoinha para o Rio Grande do Sul, embora não esteja na memória das pessoas, é um fato que ninguém pode apagar no céu. Ter participação na plantação de várias igrejas que hoje florescem foi uma alegria. Como alguns já me ouviram dizer lá mesmo em Belo Horizonte, é porque semana passada nós tivemos 2 dias de reuniões lá em Belo Horizonte. Como alguns já me ouviram dizer lá mesmo em Belo Horizonte, não tenho certeza se algumas direções, posições e circunstâncias denominacionais estão de acordo com a vontade de Deus para a sua igreja. Até pouco tempo, um pastor conhecido recebia cerca de 1 milhão de salário por mês. Não faz sentido igrejas locais com dificuldades financeiras terem de realizar promoções, cantinas, galetos para honrar compromissos que servirão para o pagamento de dívidas astronômicas de eventos megalomaníacos. Não faz sentido para mim ouvir de um pastor líder da Global que um pastor vocacionado deva dar 2 passos atrás e procurar um emprego secular para sustentar a sua família, mas sem deixar de cumprir as exigências financeiras da Lagoinha Global. Enquanto, até pouco tempo, um pastor conhecido recebia cerca de 1 milhão de salário por mês. Não faz sentido que um pastor que por qualquer razão não conseguiu, e veja, não estou falando que não quer, não conseguiu enviar o repasse de 10% para a Global e 5% para a Regional, seja advertido ou excluído da igreja. Embora penso ser justo o repasse desses percentuais, o que não cabe é a ameaça de medidas desproporcionais em casos de impossibilidades. O que não cabe é um pastor local ter que escolher entre cumprir as exigências ou comprar comida, remédios para a sua família ou famílias da igreja. Muitas coisas deixaram de fazer sentido nos últimos meses. E se não faz mais sentido, não posso prostituir minhas convicções pessoais e, sobretudo, minha convicção de fé e práticas do cristianismo por uma marca, por status, pelo hype da internet, por uma estrutura ou imposições que ferem quase tudo o que penso sobre fazer igreja. Pastor André disse muitas vezes, antes era assim, agora não é mais. E eu digo hoje, antes fazia sentido para mim, agora não faz mais. Meus irmãos, esse é o pronunciamento do pastor Luiz Fernando, pastor da Lagoinha, como vocês ouviram aí, pastor de 14 anos aí da Lagoinha, né? Ajudou a levar a Lagoinha, se não me engano, Rio Grande do Sul, enfrentaram uma enchente recente lá, né? Tem até um vídeo até maior do que isso, tá? O vídeo é bem maior do que isso, tem mais uns 2 minutos, eu acho, 1 minuto a 2 minutos a mais, mas aqui, para tentar ser sucinto, eu trouxe isso para vocês. E, gente, essa frase que ele finaliza o vídeo, para mim, resume tudo que nós vamos trabalhar aqui. Antigamente, fazia sentido. Hoje, com o André Valadão, não faz mais. E por que eu citei nominalmente, vou citar de novo, pastor Lucinho, pastor Mateus Alves, pastor Serginho
e o pastor lá da Lagoinha, Jundiaí, que entrou em contato comigo. O pastor Lucinho, que embora muitas pessoas tenham críticas, e embora eu também não concorde com tudo que ele fala, eu vejo como um homem de Deus. Gente, você sabe qual que é a maior dificuldade para um pregador? A maior dificuldade que eu enfrento há quase 40 anos pregando o evangelho, explicar para as pessoas que elas estão perdidas, que elas precisam de um salvador. Essa é a maior dificuldade. Porque o senhor não consegue medicar uma pessoa que não reconhece que está doente. Pastor Matheus Alves, não preciso nem comentar, né? Já conversei com ele pessoalmente não, né? Virtualmente, numa entrevista que ele me concedeu lá no Instagram, até salva lá, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem apologista também, e que muito mais do que apologista tem ensinado gerações aí o verdadeiro evangelho. Porque eu vou te falar, meu irmão, não é fácil se manter fiel. Nós nos mantemos fiel pela graça de Deus. Se nós formos pelo nosso braço, nós nos desviaremos assim que essa live acabar. Pastor Serginho foi um pastor que era o meu professor no curso de noivos lá da Lagoinha, quando eu e minha esposa congregávamos lá. Eu vi naquele homem também um homem íntegro, conhecedor da palavra, homem temente a Deus, embora não acompanhe mais o ministério dele há mais de 10 anos, 15 anos, não sei. Nós podemos ser curados porque Jesus, meticulosamente, ele aponta a nossa doença. E esse pastor da Lagoinha Jundiaí, a quem, nas palavras dele, eu vi um homem zeloso, um homem temente, um homem que se incomodou com muitas coisas que eu falei aqui. Então eu citei o nome desses pastores nominalmente, citei essas pessoas nominalmente, esses pastores nominalmente, por quê? Porque, senhores, vocês são pastores cristãos, são pastores tementes a Deus, e vocês influenciam milhares, milhões de cristãos aqui no nosso país. Vocês são homens referência, homens de Deus referência para milhões de pessoas. Da mesma maneira como Paulo chama seus ouvintes ou seus leitores a imitá-lo, como ele era um imitador de Cristo, muitas pessoas imitam vocês porque veem Cristo na vida, no testemunho, no ensino de vocês. E justamente por isso, meus irmãos, o meu apelo para vocês é: vocês, como cristãos, como tementes, como irmãos tementes a Deus, como pastores, ministros da palavra, vocês precisam abandonar, seguir o exemplo do pastor Luiz Fernando e abandonar a Igreja Batista da Lagoinha, que hoje está sob a direção do André Valadão. Aqui eu não sei se eu vou receber processo por esse vídeo, mas aqui eu estou fazendo crítica a uma pessoa pública, a uma liderança da fé, uma crítica apologética, uma crítica que parte da consciência de fé. O pastor, não a pessoa do André Valadão, o pastor André Valadão é um câncer para a igreja cristã brasileira. O movimento ou a religião evangélica brasileira, seja lá o que você queira entender por isso. Tá? Por quê? Antes de eu entrar nas falas aqui do pastor. Nós sabemos muito bem, está amplamente divulgado aí, ele já saiu a público para dizer que o nome dele e a Lagoinha estão sendo envolvidos em diversos escândalos. Nos últimos dias, o meu nome, o nome da nossa igreja, tem sido envolvido num escândalo sem precedente na história do nosso país. Esteja orando por mim, para que cada calúnia, mentira, caiam por terra. E a Lava Jato mentiu a meu respeito. E vão ter que continuar mentindo. Absolutamente, eu realmente repilo isso, porque essa é uma insinuação facciosa. Essa é uma coisa ridícula que vem sendo. Todos sabem, as pessoas mais íntimas e mais próximas minhas sabem que isto é uma mentira. André Valadão, que tem uma vida de ostentação na internet, e esse pastor fala aqui nesse vídeo, na parte maior, fala: olha, para mim não faz sentido a liderança da Lagoinha falar que nós não podemos ostentar nas redes sociais e vemos as lideranças ostentando nas redes sociais, com bolsas de 30, 40, 50 mil, BMW sendo paga, né, para uma pessoa relacionada a outra pessoa que está sendo investigada pelos esquemas aí do Banco Master, supostamente. Né? O André Valadão, até que se diga o contrário, né, ele não cometeu nenhum crime, quem vai investigar isso ou não é a polícia, dentre outros escândalos, que é o que nós sabemos, que o nome da Lagoinha, que o pastor André Valadão está reiteradamente se envolvendo. Tá bom? E isso já seria motivo suficiente para que vocês não aceitassem mais a liderança do André Valadão dentro dessa igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, vamos aqui, ó, é dito o seguinte:
Fiel é essa palavra, versículo 1. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra almeja. É necessário que ele seja irrepreensível. Pergunto para você, André Valadão, diante de tudo isso que está acontecendo em relação ao nome dele, diante de todo o testemunho que ele tem na internet, é um homem irrepreensível? Também é necessário, versículo 7, que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e não caia na armadilha do diabo. Olha esse versículo 7, gente. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito na armadilha do diabo. Senhores, pergunto, aqui não é o pastor Pedro, é o apóstolo Paulo falando. Eu sei que vocês são homens de Deus e vocês, assim como eu, confessam e creem a autoridade suprema das Escrituras sobre a nossa fé. André Valadão é um homem de boa reputação? Só por aqui, ó, sem tirar a questão do irrepreensível lá do versículo 2. André Valadão é um homem de boa reputação. Mateus capítulo 18 é um texto que vocês conhecem muito bem. A palavra nos ensina que se alguém está em pecado, é surpreendido em pecado, essa pessoa é chamada à repreensão, mas ela se recusa no momento individual, no momento acompanhado de outra pessoa, e até mesmo diante da igreja, e publicamente, como nós já fizemos aqui diversas vezes, essa pessoa insiste em manter esse tipo de prática, esse tipo de testemunho, ela deve ser tratada como descrente, como um ímpio no nosso meio. Então, gente, o que nós estamos fazendo com o Evangelho do Senhor? Se esse homem ainda lidera uma das maiores igrejas evangélicas que nós temos aqui no nosso país. Eu já fui da Lagoinha. Vocês, como pastores, sabem muito bem que isso que o pastor Luiz Fernando disse aqui é real. Eu já tive contato com liderança regional da Lagoinha aqui em Minas. Na época eu congregava em uma Lagoinha, eu era responsável pela questão da mídia, e eu tinha contato direto. Sabe por que eu saí? Porque eu vi motim. Eu vi articulações ímpias para remover o pastor da igreja. E eu, sabendo que a igreja não iria mudar, eu me retirei. Porque a Bíblia diz que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. E o que nós estamos fazendo, senhores? Pastores. Pastor Lucinho, pastor Mateus Alves, pastor Serginho, pastor lá da Lagoinha de Jundiaí, e todos os outros pastores, irmãos da igreja Lagoinha que ainda congregam nesse lugar. O que nós estamos fazendo? Permitindo esse homem ou não havendo abandonado já para ontem a Igreja Batista da Lagoinha, que não é batista mais e nós bem sabemos disso. Veja as palavras do pastor. Ele diz que existem ou existiam lideranças lá que recebiam 1 milhão de salário. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal onde um casal de pastores, embora eu discorde do pastorado feminino, e esse vídeo não é para debater questões secundárias, que nós estamos falando de coisas essenciais da fé, tá bom? Recentemente eu reagi a um pastor, um casal de pastores lá da Lagoinha da Austrália, onde eles pediam apoio para subsidiar ou para manutenção de um templo onde eles estavam precisando lá, para poder aumentar o alcance do evangelho, receber mais pessoas, enfim. E eu falei, olha, é sério que nós temos pastores da Lagoinha, uma igreja rica, uma igreja com André Valadão na sua liderança, ostentando carro de luxo, roupa de luxo, que não pode se tirar um valor para poder auxiliar esses pastores. E é justamente o que esse pastor aqui fala, olha, é um absurdo. Tem lideranças nadando no dinheiro e pastores tendo que fazer os seus corres, entre aspas, né, para poder ter o seu sustento. E ter o sustento da igreja. Olha o que ele fala, é sério. Que tem lideranças aí ganhando muito dinheiro, enquanto tem pastores aqui que tem que fazer opção entre pagar a Lagoinha e tirar a comida da própria boca, ou da boca dos seus membros, ou remédio da vida dos seus membros. É esse o evangelho que nós estamos vivendo aqui hoje? Você sabe que isso acontece. Quando eu congregava nessa Lagoinha, lá no bairro Nova Sintra, era uma igreja na rua Tupã, na Avenida Tupã. Gente, o pastor, ele se desdobrava. Tá? Ele ia nas farmácias, ele ia nos açougues, nas padarias, para pedir doações para ele e para as pessoas da igreja. Era uma igreja muito humilde, na beirada de uma favela. Enquanto isso, o André Valadão e demais lideranças nadando no dinheiro. Esse é o evangelho que nós cremos. Senhores, pastores, esse é o evangelho de Jesus que um dia vocês foram vocacionados, foram comissionados a pregar para as pessoas aí fora. É esse o evangelho que nós temos testemunhado como escárnio para os descrentes, para os ímpios, que Paulo fala, olha, é necessário que tenha boa reputação para não cair em descrédito. E aqui, que está sendo desacreditado, que é mais importante que o nome do André Valadão, que o meu ou que os seus, é o evangelho de Jesus, senhores. Vou falar de novo, vocês influenciam milhões de pessoas. E a cada dia que vocês
passam na Lagoinha, mais pessoas olham para vocês, veem vocês, pastores bíblicos, que vocês de fato são, e falam, olha, se eles estão permanecendo, é porque está tudo certo. E está tudo certo, gente. Coisas que ele fala, ele não vai mais permanecer nesse lugar para não prostituir a sua convicção de fé, para não prostituir o evangelho do nosso Senhor. E o termo que ele usa aqui é usado por Deus na sua palavra, quando Israel decide abandonar a Deus e seguir uma multidão de outros ídolos, uma multidão de práticas que são contrárias à santa palavra do Senhor. É como um homem que abandona a sua confissão, um homem que abandona a sua convicção, é um homem que abandona a sua responsabilidade, a sua aliança no casamento, para se deitar com uma meretriz. E esse pastor, um homem temente a Deus, entendeu que permanecer na Lagoinha seria se deitar com uma meretriz e abandonar o Senhor. Senhores, é um apelo em temor de Deus. Eu não estou aqui para atacar vocês, para expor, para humilhar, não. Mas para chamar vocês publicamente à responsabilidade. Para chamar vocês de maneira temente ao Senhor, que vocês deem uma resposta. Porque eu sei que se o pastor Matheus Alves, se o pastor Lucinho, se o pastor Serginho e esse pastor da Lagoinha Jundiaí decidirem abandonar esse lugar, milhares e milhões de pessoas vão fazer o mesmo e vão para igrejas bíblicas, vão procurar igrejas bíblicas, porque são pastoreados pelos senhores que são homens tementes a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Hófni e Finéias, não tinham temor de Deus e administravam a casa do Senhor da maneira como bem entendiam. A Bíblia também diz que os filhos de Samuel não seguiam o mesmo caminho que o pai, e por isso também pervertiam, davam mau testemunho da palavra do Senhor. Eu tenho a impressão, e eu sei que vocês da Lagoinha e lideranças da Lagoinha também têm essa impressão, que André Valadão não segue os passos do seu pai, Márcio Valadão. Um homem a quem eu respeito. Um homem a quem eu vejo que, sim, é um crente honesto e sincero. Mas eu quero chamar vocês a ler comigo, pastores, vamos para a palavra, né? Vamos para o Evangelho do nosso Senhor. Segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. Olha aqui que o apóstolo João diz. Olhai por vós mesmos para que não percam o que vocês ganharam. Antes, recebam a plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba na sua casa e nem sequer o salde, ou seja, não dê nem a paz do Senhor Jesus para essa pessoa. Quem saúda, participa das suas más obras. Em outras traduções, é cúmplice das suas más obras. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós devemos reprovar aqueles que praticam as más obras. E esse chamado para vocês é: não esperem mais. Esse apelo para vocês, não esperem mais para reprovar as más obras que têm ocorrido reiteradamente na Lagoinha. Pastores, é o meu apelo. Irmãos da igreja Lagoinha, até quando vocês, como o pastor diz, permanecer na Lagoinha seria por conta da marca, do status, do hype? Até quando a placa, a marca, o status e o hype Lagoinha vai ser mais importante do que o Evangelho de Jesus? Pastor Lucinho, principalmente, ouviu o senhor fazendo um apelo lá na Lagoinha Alphaville. E eu entendo, creio sim, que aquilo partiu de um coração contrito e quebrantado. Mas a Bíblia diz que nós temos que arrepender dos nossos pecados e abandoná-los. O Senhor se arrependeu desse pecado. Muitas vezes nem era integralmente do Senhor. Mas agora abandone esse pecado chamado Igreja Batista Lagoinha. É uma igreja que se corrompeu. É uma igreja que se perverteu. Meus irmãos, é um vídeo, vocês estão vendo pelo tom, eu não estou aqui para acusar, para atacar, para expor, para ofender ninguém. É só um apelo. Eu não tenho voz, muitas vezes, com os irmãos da Lagoinha. Embora muitos tenham testemunhado comigo. Pastor, depois daquilo que o senhor falou à luz da Bíblia, realmente não fazia mais sentido permanecer nesse lugar. Vocês têm essa voz. E se vocês hoje abandonarem essa igreja, essa placa, essa marca, esse hype, muitas pessoas vão entender o que é certo. E vocês sabem que é certo tomar a mesma decisão que esse pastor tomou. Porque vocês têm grande responsabilidade com almas, e eu sei que vocês são homens tementes, fiéis à palavra e cheios do Espírito Santo. E você, meu irmão, que é da Lagoinha, não espere a liderança tomar atitude. Chegue no seu pastor, sei que existem pastores sérios, tementes a Deus, citei alguns aqui, mas são vários, eu conheço pessoalmente alguns. Mas o pastor que é sério, ele precisa tirar a placa da Lagoinha da sua igreja e seguir como igreja de Cristo. Cada dia que vocês passam debaixo dessa placa, vocês estão desonrando o Evangelho. Se o seu pastor não quiser, saia você.
porque a Lagoinha está atentando contra o Evangelho do Senhor. Deus abençoe, o Espírito Santo direcione, conduza e dê coragem em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por ter ficado comigo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, e até o próximo vídeo no nome do Senhor.